Bom dia, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a aula 21, personagens invertidos e divertidos. É o módulo 4 da nossa apostila, página 81, 82 e 83. Bom, vocês viram que na aula passada, nós, dando uma retomada, nós falamos muito a respeito de dança, os movimentos do corpo, a voz. Então, durante todo esse tempo, a gente tem trabalhado essas partes, né? Esses módulos, dança, corpo, movimento. E agora, aí vocês, né? Foi muito legal que vocês fizeram na aula passada, todo mundo dançando junto, né? Cada um movimentando o seu corpo, se expressando de uma forma diferente. Ficou muito legal o vídeo. Parabéns, Satia Márcia adorou, né? Então vamos lá. Na aula de hoje, personagens invertidos e divertidos, o que seria? No teatro, quando um personagem está sendo representado, tanto o ator como o personagem, eles têm comportamento e ações específicas. Cada um tem uma ação, né, na hora que eles estão fazendo a interpretação. Então, de acordo com o desenrolar da história, de acordo com o desenvolver da história, igual está falando aqui, nós chamamos de ações invertidas e divertidas. Um personagem pode ser uma pessoa ou um ser da natureza, tá? Então, por exemplo, quando um bailarino ele está desenvolvendo uma coreografia, ele está dançando, fazendo uma apresentação, tem uma determinada música, um enredo que ele está apresentando, ele está representando o quê? Um personagem. É um personagem que foi criado e durante a dança, por exemplo, tem na da Ana Botafogo, o Cisne Negro, ela está representando o que na dança? O cisne negro, né? Então, sempre que tem a dança, um enredo, o ator ou bailarino, ali no caso, vai estar fazendo uma apresentação. Então, sempre vai incorporar um personagem para poder estar fazendo. Então, na execução da coreografia realizada na aula anterior, vocês lembram que quando eu pedi para que vocês dançassem, né, cada um dançou de uma forma, cada um fez uma representação. O que vocês fizeram? Como nós estávamos falando sobre o Birajara, né, vocês representaram o quê? O índio. Todo mundo falou que estava representando o índio. Aquela parte de bater a mão, de bater o pé, onde fazia o som da perneira eletrônica, né? Então vocês estavam representando um personagem, que no caso era o Birajara, né? Aqui na página 81, tá falando, ó, personagens também pode aparecer em histórias, narrações, poemas e acontecimentos descritos no jornal. Então, às vezes vocês estão lendo um livro, alguma coisa, um jornal ou um folhetim, e vai estar contando uma história. Então, de acordo com o que está escrito, vai estar falando o nome de uma pessoa. Aquela pessoa que está escrito ali o nome, ela é o personagem. Por exemplo, você leu a história dos 3 porquinhos. Quem que é o personagem da história? Os porquinhos são os personagens, né? Do Chapeuzinho Vermelho. Os personagens, vai ter o Chapeuzinho Vermelho, vai ter a vovozinha, cada um vai ter uma fala, mas eles são os personagens do enredo ali da história. Então agora nós estaremos falando sobre o artista Joan Miró e alguns personagens que compõem suas obras, né? Quem foi Miró? Miró é esse senhor que está constando aqui na página 81. Ele nasceu em Barcelona, na Espanha, em 1893 e morreu em 1983. Miró, desde os 7 anos de idade, ele desenhava paisagens e retratos. Aos 14, ingressou na Escola de Belas Artes. Então, desde muito cedo, Miró
já tinha um dom ali artístico, já gostava de artes, né? Então, ele começou desde cedo a estudar. Então, com 14 anos de idade, ele já fazia aulas de artes, né? Embora seus pais não quisessem que fosse artista, seus professores elogiavam muito o seu trabalho. A família dele, os pais dele, não queriam que ele fosse artista. Mas na escola, os professores adoravam os desenhos dele, as coisas que eram feitas por ele, né? Então, ele sempre recebia muito elogio dos professores. Isso incentivou ele. Mesmo que os pais não gostavam, ele tinha incentivo de outras pessoas elogiavam o que ele fazia. Simples e discreto, ele era uma pessoa muito simples, muito assim, discreto, não gostava de chamar atenção. Miró tornou-se um artista muito famoso, produzindo cerâmicas, pinturas, gravuras, e ele costumava dizer que criar é um jogo livre. Então, com o jeitinho dele quieto e na dele, ele conseguiu elaborar um monte de projeto, um monte de coisa, né? E ele costumava dizer que criar um jogo. Então ele tinha aquilo como um jogo na hora que ele estava criando, que ele estava imaginando o que ele faria. Aí na página 82, vocês podem estar verificando, ó, tem aqui, tá falando aqui na página 82, Miró costumava dizer que criar é um jogo, que foi o que a tia Márcia acabou de falar. Mas nós já sabemos que as peças do jogo de criação de artes visuais são as linhas e cores. Então, quando o artista vai elaborar uma arte, uma pintura, que a primeira coisa que vem em mente? Que nós já trabalhamos isso nas aulas anteriores. O artista ele vai fazer um esboço, né? Que é um desenho antes, imaginando o que ele vai criar. Então, para fazer esse esboço, para ele ter uma ideia mais ou menos do que ele vai fazer, ele costuma utilizar as linhas e as cores. O que é as linhas? As linhas são os traços que o artista vai utilizar para compor a obra, né? Então, ó, a obra Personagens Invertidos de Miró possui formas cuidadosamente delineadas e densas. Aplicação de cores primárias, né? Vocês podem estar verificando aí na prancha 4, nós temos aqui a obra de Miró. Vocês tanto que o tema fala personagens invertidas e divertidas. Ele fez um desenho de um gato de ponta cabeça, que é esse que está aí na apostila e tem na prancha 4 de vocês. O artista, ele quis fazer um desenho, mas de forma diferente. Então, ele fez um gato de ponta cabeça. Vocês podem verificar, olha os traços que ele utilizou para fazer o desenho do gato. As cores que ele utilizou as cores primárias, né? Podem ver, ó, tem o vermelho, né? O azul. Então, ele foi utilizando, tem o amarelo. Então, e os traços finos que ele utilizou para fazer o desenho. O Miró utilizava cores vivas em suas criações. O conjunto de suas obras foi fortemente influenciado pelo surrealismo. O que significa? Quando fala sobre o surrealismo, foi um movimento, que esse movimento surgiu na França em 1924. O surrealismo, ele nada mais é que ele não apresentava cenas reais. Eles pegavam e criavam, eles inventavam as criações. Não precisava ser uma cena, por exemplo, de um gato ali mesmo tomando o leite, o gatinho ali andando, como se estivesse andando na cama. Eles faziam de formas diferentes, de formas engraçadas, que foi o que o Miró representou aqui nessa obra, né? Então, vocês podem estar verificando que o fato de colocar a obra de ponta cabeça já foi para ficar engraçado. Mesmo ele todo quieto e todo discreto, ele fez de uma forma que ficasse engraçado. Ele queria que as pessoas se divertissem, né? Então, esse surrealismo aqui na época foi um movimento que eles inventaram para fazer desenhos, obras
de cenas que não fossem reais, que não existissem, que eles criaram, coisas que eles inventaram, né? Então agora vocês vão estar respondendo as questões da página 83, né? Que é em relação a essa obra. A questão número 1 está perguntando linhas e formas, né? Que tipos de linhas predominam na composição? Vocês podem estar verificando, ó, nós temos linha reta, curvas, vocês olham círculo, vocês vão olhar que tipo de linha que tem e vocês vão estar escrevendo. Elas sugerem formas conhecidas, vocês vão estar respondendo sim ou não e quais. Os formatos das linhas que vocês encontram, tá? Vocês vão responder para mim. Aí a questão número 2. Quanto às cores, agora nós vamos falar na parte das cores. Qual é a cor que mais aparece nesse quadro? Vocês vão responder. Ela é primária ou secundária a cor que mais parece? A outra pergunta. A outra cor resultante da mistura dessa cor com outra primária, qual? Então aqui está perguntando se tem uma outra cor que aparece aqui, que é secundária, que não seja primária. Qual é a cor que está aparecendo? Né? Aí tem aqui também a D, qual é a cor que aparece uma única vez? Se vocês olharem já de destaque, já dá para ver que é uma única cor, né? Alguma cor primária que não aparece na obra, qual? Aí vocês vão estar vendo quais são as cores primárias e qual a cor primária que não aparece. Essa cor primária que está presente na composição de alguma outra usada na obra, qual é? Tá? Aí vocês vão estar respondendo. Então, na aula online nós estaremos também, vocês estarão respondendo junto, né? E nós estaremos fazendo a correção, tá bem? Então a aula de hoje foi somente isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês e todos os familiares. Beijos da tia Márcia.